Você não abriu esta oração por acaso. Existe um motivo, muito maior do que você imagina, para Deus ter trazido você até aqui nesta manhã. Talvez, nos últimos dias, você tenha sorrido para as pessoas, mas por dentro, o seu coração continuou chorando. Talvez ninguém tenha percebido. Ninguém tenha perguntado se você estava bem. Talvez você tenha carregado dores, medos, preocupações, completamente sozinho. Mas Deus viu, Deus ouviu cada lágrima silenciosa, cada oração feita em segredo, cada noite em que você pensou que não conseguiria continuar. E hoje, antes mesmo de começarmos esta oração, eu quero dizer algo ao seu coração. Você vai sorrir de verdade de novo. Não será um sorriso para esconder a dor. Não será um sorriso para agradar as pessoas. Será um sorriso que nascerá da paz que somente Deus pode colocar dentro da sua alma. Durante esta oração, nós vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que está pesando sobre o seu coração. Vamos apresentar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas feridas. E vamos permitir que o Espírito Santo restaure cada parte da nossa vida. Daqui a alguns minutos, nós vamos declarar uma promessa poderosa da Palavra de Deus. Uma promessa capaz de renovar completamente a sua esperança. Por isso, permaneça comigo até o final. Não saia desta oração antes da bênção que Deus preparou para você. E antes de começarmos, eu quero fazer um pedido muito especial. Se esta oração abençoa a sua vida, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas orações diárias. Deixe o seu gostei, porque assim o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar outras pessoas, que também estão precisando de um abraço de Deus nesta manhã. E escreva agora nos comentários, com toda a sua fé: eu creio. Deus vai me fazer sorrir de verdade de novo. Escreva essa frase, porque a sua declaração de fé pode ser o começo de um novo tempo na sua vida. Agora, feche os seus olhos, se você puder. Acalme a sua respiração. Esqueça por alguns instantes tudo o que está acontecendo ao seu redor. Porque neste momento, existe apenas você e Deus. Vamos orar. E Pai amado, nós entramos na Tua presença, exatamente como estamos, sem máscaras, sem esconder a nossa dor, sem fingir que está tudo bem, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece aquilo que ninguém mais conhece, conhece as lágrimas que ficaram escondidas, conhece as preocupações que nunca contamos para ninguém. E é por isso que nesta manhã nós colocamos tudo diante de Ti. Recebe o nosso coração, mara do jeito que ele está. Se ele está cansado, fortalece. Se ele está ferido, cura. Se ele está abatido, levanta. Pai, existem pessoas orando conosco que perderam a alegria de viver. Elas continuam caminhando, continuam trabalhando, continuam cuidando da família, mas por dentro estão completamente esgotadas. E somente o Senhor pode restaurar aquilo que foi quebrado. Por isso, nós te pedimos, visita agora cada coração. Entra onde ninguém consegue entrar. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura aquilo que ninguém consegue ver. Porque existem dores que não aparecem nos exames, não aparecem nas fotografias, não aparecem nos sorrisos, mas aparecem diante dos teus olhos. E o Senhor conhece cada uma delas. Pai, quebra agora toda tristeza profunda,
toda a ansiedade, todo o medo, todo o sentimento de fracasso, toda a palavra negativa que foi lançada sobre esta vida. Nós rejeitamos toda mentira que dizia que nada iria mudar, que a felicidade acabou, que os melhores dias ficaram para trás, porque a tua palavra nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos que esta manhã marca o início de um novo tempo. Talvez a situação ainda seja a mesma. Talvez os problemas ainda existam. Talvez as respostas ainda não tenham chegado. Mas uma coisa já começou a mudar: o nosso coração. Porque quando o Senhor transforma o coração, logo depois, transforma também a história. Talvez você tenha chegado até esta manhã pensando que Deus se esqueceu de você. Talvez você tenha feito essa pergunta em silêncio. Meu Deus, até quando? E sabe o que é mais bonito? Mesmo quando essa pergunta saiu do seu coração, Deus não se afastou de você. Ele permaneceu ao seu lado. Enquanto você chorava, Ele cuidava de você. Enquanto você esperava, Ele preparava o caminho. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o céu continuava trabalhando ao seu favor. Pai, aumenta a nossa fé nesta manhã. Porque existem momentos em que tudo o que conseguimos enxergar são os problemas. Olhamos para as contas, para o diagnóstico, para a solidão, para as portas fechadas, para as notícias que machucam o coração. E sem perceber, deixamos de olhar para o Deus que continua sentado no trono. Por isso, levanta agora os nossos olhos. Ensina-nos a olhar para as tuas promessas. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não entendemos os teus caminhos. Mas porque o Senhor nunca perdeu o controle. Nunca chegou atrasado. Nunca abandonou um filho sequer. Nesta manhã, nós escolhemos descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabemos que tudo está nas tuas mãos. E não existe lugar mais seguro do que as mãos de Deus. Pai, entra agora na casa desta pessoa. Passeia por cada cômodo. Abençoa esta família. Leva paz onde existe discussão. Leva perdão onde existe mágoa. Leva união onde existe divisão. Se houver alguém enfermo, derrama cura. Se houver alguém desempregado, abre uma porta de trabalho. Se houver alguém vivendo dias de escassez, envia a tua provisão. Se houver alguém pensando em desistir, abraça essa pessoa agora. Mostra para ela que ainda vale a pena continuar, porque o melhor da história ainda está sendo escrito pelo Senhor. E eu creio que muito em breve esta pessoa olhará para trás, lembrará desta oração e dirá com lágrimas nos olhos: Deus realmente cumpriu a sua promessa. Agora, quero que você faça uma coisa. Por alguns segundos, esqueça o tamanho do problema. Esqueça aquilo que disseram para você. Esqueça os diagnósticos. Esqueça as portas que se fecharam. Esqueça as palavras que machucaram o seu coração. Lembre-se apenas de quem é o seu Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que derrubou muralhas. O Deus que fechou a boca dos leões. O Deus que fez o sol parar. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. É esse mesmo Deus que está ouvindo esta oração. Nada mudou para ele. O seu poder continua o mesmo. O seu amor continua o mesmo. A sua misericórdia continua se renovando todas as manhãs. Por isso, mãe, não permita que a tristeza convença você de que Deus desistiu da sua história. Ele não desistiu.
Ele não se afastou. Ele não parou de trabalhar. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, porque Deus está preparando algo muito maior do que você imaginou. E quando essa resposta chegar, você vai entender que valeu a pena confiar. Pai, nós entregamos diante do teu altar e tudo aquilo que está roubando a nossa paz. Entregamos as preocupações, as dívidas, as enfermidades, as crises dentro da família, os relacionamentos quebrados, os sonhos interrompidos. Nada fica escondido diante de ti. Tudo está diante dos teus olhos. Por isso, entra com a tua providência. Faz aquilo que ninguém consegue fazer. Abre a porta que ninguém consegue abrir. Fecha a porta que precisa ser fechada. Move pessoas. Move circunstâncias. Move o céu em favor dos teus filhos. E enquanto o milagre não chega, fortalece a nossa fé. Que nunca percamos a esperança. Que nunca deixemos de acreditar. Que nunca deixemos de orar. Porque nós sabemos que quem espera no Senhor jamais espera em vão. Existe uma promessa que eu quero colocar diante do seu coração nesta manhã. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que promessa maravilhosa! E perceba uma coisa: Deus não disse que você nunca ficaria cansado. Ele prometeu renovar as suas forças. Talvez seja exatamente disso que você esteja precisando hoje. Não apenas de uma resposta, mas de força para continuar até que a resposta chegue. E essa força vem da presença de Deus. Pai, renova agora as forças desta pessoa. Onde existe cansaço, derrama ânimo. Onde existe desânimo, derrama esperança. Onde existe medo, derrama coragem. Que o Espírito Santo sopre vida sobre este coração. Que todo peso comece a cair por terra. Que toda angústia dê lugar à tua paz. Que toda insegurança seja substituída pela confiança nas tuas promessas. Porque nós sabemos que o Senhor é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. O Senhor transforma desertos em jardins, transforma prisões em liberdade, transforma noites de dor em manhãs de alegria. E nós cremos que isso também acontecerá com esta vida. Talvez hoje esta pessoa ainda chore, mas chegará o dia, não em que ela contará tudo o que viveu, apenas como um testemunho da fidelidade de Deus. Ela vai olhar para trás e perceber que o Senhor nunca deixou de segurá-la pela mão. Por isso, antes de terminarmos esta oração, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai voltar a viver com alegria. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a acreditar. Você vai voltar a sentir paz. E quando esse novo tempo chegar, ninguém poderá dizer que foi obra do acaso. Todos reconhecerão que foi a mão poderosa de Deus agindo sobre a sua história. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero que você guarde esta verdade no mais profundo do seu coração. As circunstâncias mudam. Os sentimentos mudam. As pessoas mudam. Mas Deus nunca muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que sustentou você até aqui. Se você venceu ontem, foi porque Ele segurou a sua mão. Se você acordou nesta manhã,
foi porque a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. E se você chegou até o final desta oração, eu acredito que não foi por acaso. Foi Deus preparando o seu coração para aquilo que está chegando. Talvez você ainda não consiga enxergar. Talvez tudo continue parecendo igual. Mas no mundo espiritual, Deus já começou a agir. Enquanto você orava, Ele ouviu. Enquanto você chorava, Ele acolheu cada lágrima. Enquanto você entregava o seu coração, Ele começou a fortalecer a sua alma. E é assim que os milagres começam. Primeiro, Deus transforma o coração. Depois, transforma a história. Por isso, não desista agora. Continue orando. Continue confiando. Continue caminhando. Porque existe um novo tempo preparado para você. Eu declaro, em nome de Jesus, a tristeza não ficará para sempre. A ansiedade não dominará a sua vida. O medo não vencerá a sua fé. As lágrimas darão lugar aos testemunhos. E o sorriso, que hoje parece tão distante, voltará ao seu rosto. Não um sorriso de aparência. Não um sorriso para esconder a dor, mas um sorriso verdadeiro. Um sorriso de quem experimentou a fidelidade de Deus. Receba esta palavra. Guarde esta promessa. E leve esta esperança para o restante do seu dia. Nós entregamos esta manhã, esta tarde, nesta noite e todo o nosso futuro nas tuas mãos. Porque sabemos que quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: hoje eu recebo a alegria de Deus. Eu quero ler a sua declaração de fé e orar por você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho e faça parte desta família de oração, que todos os dias busca a presença de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando voltar a sorrir. Quem sabe, Deus não escolheu você para levar esperança e até o coração dessa pessoa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. E nunca se esqueça, Deus está com você. E muito em breve, você vai sorrir de verdade. De novo.